Voltamos ao vivo com a terceira palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2024, na nossa nona edição, desde 2016, levando informações exclusivas, inéditas e gratuitas para você que está aí nos assistindo. E tudo isso, tudo que acontece aqui nesse congresso durante 5 dias, é graças aos nossos patrocinadores que acreditam no sucesso do nosso evento, acreditam todos os anos, como a Mirexess, a Arbogen, a Equilíbrio Equipamentos, a Maxitri, a Dinagro e a 1,5 grau. Por exemplo, a Maxitri, a Dinagro, a Arbogen estão com a gente desde os primeiros eventos. Obrigado por acreditarem no nosso congresso. E não vamos perder mais tempo, não, porque o assunto hoje é muito importante. Agora vamos falar sobre utilização de inteligências de dados para máquinas florestais. E o meu convidado é o Gilson Santos. Bom dia, Gilson. Bom dia, Paulo. Estamos aí, Gilson, apostos. Aposto. Você está onde hoje, Gilson? Eu estou em Curitiba, Paraná. Mas Paulo, então, iniciando aí, agradecendo aí um honroso convite, tá, de estar participando aqui desse teu seminário, né? Nono congresso aí, realmente é muito importante. Gostaria muito de estar aqui compartilhando, né, o que eu tenho trabalhado nos últimos anos aí. Então vamos lá, eu não vou perder tempo, não, Também Gilson. aprender mais ainda com os nossos outros palestrantes, coisas extremamente interessantes aí. Não, é verdade. É uma aula atrás da outra. Rapaz, puxa vida, hein? Estou aqui só anotando meu caderninho aí. Vou pedir para o Muito nosso bem, diretor colocar. estamos a posto aí, Paulão. Vamos lá, vou pedir ao nosso diretor colocar nosso tempo aqui em cima e eu vou já passar a bola para você, Gilson. O tempo é seu e a palestra é sua, é com você. Então tá bom, então vamos lá, o que eu vou apresentar é inteligência de dados, tá, para máquinas florestais. Essa expressão inteligência de dados, tá, até foi um aprendizado recente, tá, se fala muito em inteligência artificial, né? E eu tive a oportunidade de participar de uma palestra sobre isso, né, como curioso, que não é minha área. Aí teve uma frase que eu achei interessante, que diz assim: inteligência artificial nem é inteligente e nem é artificial. Na realidade, é uma inteligência de dados, né, que utiliza de algoritmos, formulações matemáticas baseadas em dados e simplesmente repete lá o que o ser humano colocou como algoritmo, né, que vai automatizar processos. Tá? Então é isso que se trata de inteligência de dados. Tá? Muito bem, esse trabalho aí, ele foi uma parceria de desenvolvimento de tecnologia, tá? De duas linhas. Tá? Uma sou eu, tá? O Gilson Santos, sou diretor da G-Santos Engenharia, sou engenheiro mecânico, tenho MBA em gestão de ativos e engenharia da confiabilidade. Tá? Engenharia da confiabilidade é recente e realmente é algo assim apaixonante, eu vejo assim uma aplicabilidade imensa na nossa área. Tá? As fábricas, diga-se de passagem, já utilizam esses conceitos, tá? Estatísticos, matemáticos, e nós, por alguma razão, nas nossas áreas de mecanização florestal, máquinas, ainda não utilizamos isso e com certeza vamos utilizar em larga escala em pouco tempo. A minha história, né, desde 89 até 2011, fui diretor superintendente de uma grande empresa multinacional, tá? Que é pioneira no fornecimento de máquinas florestais e também de manutenção. Tá? Em 97 nós começamos um grande contrato de manutenção na Bahia, e até 2011 tá, ele foi só crescendo esse contrato, e no final nós tínhamos lá 200 escavadeiras com cabeçote e 100 forwarders operando. Tá? Então era um volume muito grande de máquinas, em 11 sites diferentes, e cada um desses equipamentos trabalhando de 4 a 5 mil horas ano. Então realmente era bem interessante na realidade. Né? Foi um período muito longo falei, meu doutorado na realidade foi lá nesse tipo de trabalho, sabe, onde realmente eu consegui aprender muita coisa, né, com sofrimento, e por isso que eu entendo muito bem o sofrimento do nosso pessoal de manutenção e o contexto de manutenção de máquinas nas operações florestais. Tá? Desde 2011, então, quando eu saí dessa grande empresa, tá, na qual eu trabalhei 22 anos, tá, diga-se de passagem, lá no início dos anos 90, 92, por aí, nós começamos a trazer harvest, cabeçote de harvest e produzir forward no Brasil. Tá?
Então, isso nós já temos aí 32 anos atrás que se falava em Hires for Order. No começo era como se tivesse, né, porque até 90, né, os mais novos talvez não lembrem disso, o Brasil era uma economia fechada, então eram só tratores agrícolas adaptados para atividade florestal, tá? Não tinha nenhuma máquina específica profissional. Quando houve a abertura econômica em 1990, tá, que os taxas de importação foram reduzidas drasticamente, de repente o Brasil começou a trazer essas máquinas de fora. Tá? Então, mas a cultura de utilização de máquinas ela teve que ser criada de repente. Né? De repente tinha as máquinas, quando tivesse caído da Lua aqui no Brasil, mas a cultura do Brasil não era preparada, e diria, em parte, não é preparada até hoje para isso. Tá? No outro lado, então, né, tem a software Sul Tecnologia, né, que eu busquei uma empresa de tecnologia para ser minha parceira nesse desenvolvimento, que tem aí um interface muito grande com a área de tecnologia, né, tratamento de dados, a parte de inteligência artificial, informática, transmissão de dados e tal, que não é nem um pouco minha expertise, né? Então, eu precisava de alguém que me auxiliasse nisso. Tentei durante algum tempo aí com freelance e tal, mas confesso que não deu muito certo. Então, aí uma empresa estruturada, tá? Uma empresa hoje de quase 80 funcionários, onde tem a área de pós-venda, que também é um produto, tem que ter pós-venda, tem a área lá de atendimento, tem a área de desenvolvimento, ajustes e tal, que não é simplesmente ter um sistema e depois não ter um suporte para esse sistema, tá? Então, isso vai ter que continuar, tá? A Software Sul tem 18 anos de atuação, tá? E ela tem contratos aí com empresas como a Microsoft e a Dell, tá? Atendeu até hoje mais de 10 mil clientes, entregando mais de 2 mil projetos, tá? Nessa área de tecnologia, de informática. E a capacidade técnica de desenvolvimento de algoritmos e de inteligência de dados. Então, isso era um dos fatores que eu estava realmente muito interessado, tá? Em ter alguém que pudesse entrar com esse lado da tecnologia de informática, somando com aquilo que eu sofri na carne lá no campo durante muito tempo. Tá? A transmissão de dados era só via satelital, era realmente um problema, hoje evoluiu muito, né? Então, realmente as coisas estão caminhando, tá? Estamos trabalhando junto aí já com esse pessoal aí há quase 8 meses, tá? E agora nós estamos aí com um produto final que aqui está sendo comentado pela primeira vez assim em público, né? E exatamente a honra de estar aqui falando sobre isso com o meu amigo Paulo. Paulo. Muito bem. Esse produto chama-se CTO, que é controle total de operações, e ele tem duas bases, tá? Digamos, duas linhas, tá? Duas linhas de atuação. Uma é o processo envolvendo a coleta, né? A coleta que é feita com aplicativo num tablet, lá no campo, diretamente na hora de serviço, tá? E depois o tratamento desses dados e alertas automáticos de importações, de informações relevantes, tá? Eu vou usar essa palavra relevante várias vezes daqui para frente, porque isso é uma coisa que realmente já, né, quando eu trabalhei muito tempo com manutenção, eu vejo que algumas informações são relevantes e outras não são, tá? E isso tem sido um problema, tá? Quando o pessoal levanta milhares de informações e somente uma parte delas é que interessa realmente. Então, esse lado aí, digamos, aí é envolvido manutenção, processo de manutenção, planejamento, inspeção, consumo de peças, que é um fator crítico de sucesso ou insucesso, fluxo de consumíveis, tá? O diesel é um item importante, né? Controle de consumo de óleo hidráulico, por exemplo, não somente pelo lado de custo ambiental, mas principalmente que está mais que provado que quando você tem máquinas com grande vazamento de óleo hidráulico, é sinal de grandes problemas de manutenção. Então, tem uma correlação direta entre quanto consome de óleo hidráulico se a manutenção é boa ou não. Tá? Manutenção e operação. Né? Então, às vezes o pessoal convive com vazamento e vai levando o resto da vida, depois vai só colocando mais óleo, mais óleo, mais óleo. E nesse vazamento ali está entrando sujeira, então está contaminando o óleo, né? Tem uma série de problemas aí que são diagnosticados, são identificados através de uma taxa de consumo de óleo hidráulico. Tá? Por isso que eu tenho mania de medir isso também. Nesse mesmo sistema, tá? Isso é opcional, tá? Depende de cada cliente. Tá?
pode incorporar a coleta de dados de produção. Então, você tem no mesmo aplicativo também lá o operador, tá? Ele pode coletar informação de... quando ele liga a máquina, já vai a informação que começou o turno. Quando ele desliga, terminou o turno. Se ele parar para manutenção, tem lá o ícone, parada de manutenção, tá? Ele termina ali. Está guardando o mecânico, tá? Ele clica, guardando o mecânico. Quando chega o mecânico se identifica. Esse tempo entre parada e mecânico chegar, ele sobe automaticamente a plataforma como tempo aguardando o mecânico. E as paradas operacionais, né? A parada por chuva, a parada DDS, né? Tudo aquilo, isso é editável, tá? Cada cliente tem a sua lista lá dos maus atores, né? Que em inglês chamam de bad actors. Então são aquelas coisas que impedem a produção, de alguma maneira. O operador faltou, o ônibus atolou, choveu muito, máquina atolou, então tem todas aquelas coisas que tem a parada de refeição, a gente tem lá parada de refeição, tá? Muito bem, tem lá o horário, parada de refeição, a máquina está parada para a refeição do operador, daí ele volta a trabalhar, a máquina voltou a funcionar. Inclusive a máquina ela é monitorada através do GPS, que eu posso saber distâncias percorridas e assim por diante, tá? Muito bem, então são dois lados Eu vou me concentrar mais no lado inclusive em função do tempo, me concentrar mais no lado da manutenção, né? Mas fica aí a informação que também tem a possibilidade não, já é opcional, já está previsto no sistema, a utilização também pelo lado da operação. Por isso chama-se controle total de operações. Se eu pegar uma curva ABC de peças, isso é uma coisa que eu gostaria que o pessoal relembrasse, tá? Que eu tenho que me focar naquilo que realmente pode causar prejuízo ou parar muito tempo a máquina, tá? Aquilo que é problema realmente. Se eu usei uma vela de pressão na máquina X, Y, Z, isso não vem ao caso, né? Ninguém vai usar essa informação para nada, tá? Então eu não vou me incomodar com isso. Se vocês verem aqui nessa curva, você vai ver que... Deixa eu ver aqui. Você vai ver que aí com pouco mais, digamos, se eu tenho aqui 3.000 e poucos itens, tá? Os últimos 2%, eu preciso de milhares de itens para chegar em 2% do custo. E eu tenho pouquíssimos itens que representam um percentual elevadíssimo do custo, tá? Ou da parada de máquina. Então eu tenho que me concentrar nisso, tá? Eu estou falando de poucos itens na realidade, tá? O que houve aqui que travou? Então você veja aqui, itens classe A. Tá? Isso aí é o equipamento florestal, isso varia muito de máquina para máquina, tá? Mas aqui é uma amostragem verdadeira de um caso. Tá? Então, por exemplo, item classe A, tá? Que são motor, transmissão, pneu, material rodante, bomba hidráulica e tal, garra. Nós estamos falando de 193 itens. Tá? Isso aí são 6% dos itens, se eu tenho mais de 3.000 itens numa máquina. Para vocês terem uma ideia, um cabeçote tem mais de 1.000 itens, um cabeçote de harvest tem mais de 1.000 itens ali, né? Seguiria mais ou menos a mesma proporção. Então eu tenho aí 80% do valor, já controlo com 6% dos itens. Tá? Então o Pareto ele é muito mais impactante na nossa área. Com mais aí os itens B, eu já chego a 95% dos itens. Então quando eu quero falar em 90% de controle, estou falando de 250, 300 itens. Tá? 15, no máximo 20% dos itens eu já controlo isso aí. O restante não vem ao caso, o restante eu tenho só que garantir de ter no estoque na hora que precisa, mais nada, não preciso, só precisa ter lá disponível. Se o parafuso tem que estar lá no campo, tá? E reabastecer. Ou até junto com o operador mesmo. Ou com o mecânico, quando vai lá já tem um farnelzinho lá com esses itens aí. Na verdade, o que a gente vê, até vi um trabalho esses tempos aí de uma empresa florestal, dizendo que antes, né, depois foi empatado ao nosso sistema e tal, agora estava gerando 70 mil dados mês. Mas daí eu fico pensando, 70 mil dados mês, daí você se gera esse volume todo, aí vai fazer o que com esse monte de dados? Aí você acaba tendo várias pessoas lá tentando achar agulha no palheiro lá, achando um monte de dados, mas o que interessa ali? O que realmente aquilo lá vem ao caso, tá? Então, a nossa proposta, na verdade, é fazer o inverso. Primeiro eu tenho que definir o que quero saber. Depois eu coleto o dado na direção daquilo que eu quero saber. Como essas máquinas já estão trabalhando aí, né, você vê, começou a mecanização no Brasil
nos anos 90, nós já temos 30 anos de máquina florestal no Brasil. Não começou assim em larga escala, mas de 2000 para cá, nos últimos 20 anos, mecanização florestal, a quantidade de máquina no Brasil, não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil hoje é o primeiro ou segundo maior mercado de máquinas florestais do mundo. Tá? 20 anos atrás era o menor, tá? Era o menor de máquinas florestais do mundo. A área nossa de consumo de madeira, na área de papel e celulose, cresceu 5 vezes nesses últimos 25 anos. 5 vezes. E o volume de máquinas cresceu 15 vezes. Então, o volume de máquinas hoje do país é muito maior do que cresceu o consumo de madeira. Sinal que houve muito mais mecanização. Tá? Antigamente se falava que quem podia comprar um Harris for Order eram somente as grandes empresas. Hoje nós vemos aí pequenos produtores florestais com 5, 6 mil metros mês, já tendo um Harris for Order. Tá? Isso era inimaginável há 15, 20 anos atrás. Aí entra a demanda de mão de obra, que nós vamos falar mais um pouco. Né? Então, se eu tenho falha aguda, crítica ou crônica, tá? Eu tenho que saber o que é isso aí, tá? Se eu pegar aqui uma amostra, tá, de 21 itens, tá? Então lá, troca de rotator, kit de filtro, troca de filtro, tá? Isso aí né, é uma parada assim, né? Tem um custo, eu tenho que medir isso. Será que consigo comprar esse kit de algum lugar? Né? Será que estou trocando mais rapidamente fio do que eu devia? Eu já vi, por exemplo, máquina parada 2 meses na oficina e vinha a ordem de manutenção para trocar o óleo de fio da máquina que estava parada lá. Né? Então, às vezes, diz, pô, mas deve jogar dinheiro fora, né, meu amigo? Imagina, trocar o óleo de fio de uma máquina que está parada 2 meses, sendo reformada. Aí, se eu pegar esses itens aí, e uma coisa que eu gostaria que o pessoal desse mais atenção, tá? É a tal do jackknife, tá? Tem aí no YouTube, se colocar jackknife lá, tem várias explicações. É um sistema que eu considero fantástico, tá? De você pegar, separar entre 4 quadrantes, tá? Um é falha crônica, tá? A falha crônica, você pegar aqui embaixo, está no item 7 lá, que é a famosa mangueira, tá? É uma falha crônica, que até hoje, né? Eu até tive dias aí numa operação, falei, pô, mas tem coisa que eu vejo aqui, rapaz, nessas máquinas trabalhando aí, que eu já via 15 anos atrás, eu via a mesma coisa. E até hoje nem o fabricante mudou aquilo e nem a equipe aprendeu a trabalhar com aquele negócio lá. E continua convivendo com uma falha crônica, né? Mangueira é uma falha crônica, tá? Toda hora parando máquina, toda hora parando máquina. A cada parada ela não é tão cara, mas ela toda hora está parando máquina. Então ela é um problema que tem que ser resolvido, não é conviver com ele. Então eu tenho falha crônica, falha crítica, tá? E falha aguda. Falha aguda são lá, troca do motor, troca do material rodante, assim por diante. São falhas que são eventuais, tá? Isso não acontece todo dia na máquina, tá? Acontece de vez em quando, uma ou 2 vezes no máximo na vida útil da máquina. E quando para, é uma paulada. Então eu também tenho que ter realmente um controle, principalmente do estoque disso, para saber se eu vou ter a peça, eu vou monitorar como é que eu vou fazer, vou analisar a falha, vou tentar aumentar a vida útil desses itens de falha crônica, de falha aguda, e eliminar de vez a falha crônica, tá? Então a gente vê que mangueira, né? Mangueira ele é uma falha crônica, tá? Você vê o item 7 ali que é uma mangueira, o item 17 é mangueira. Bateria, o item 9 ele é bateria, rapaz. É incrível, tá? Como a gente, todo lugar que eu vou, né? Custo de bateria continua sendo um problema. Aí entre 1 a 2% do custo com peça no ano é bateria, tá? Não dá para entender por quê, né? E como que isso continua sendo uma falha crônica, tá? São coisas que têm que ser resolvidas, né? Pelo nosso pessoal de manutenção, tem que ser resolvida, tá? E só resolve mudando o planejamento de manutenção, conscientizando. Primeiro tendo a informação, tá? Tendo dado, virar a informação e depois identificar que aquilo é um problema e daí trabalhar em cima disso. Nós temos hoje gente mais que competente para resolver isso aí. A coleta do dado tem que ser direcionada para a informação que a gente precisa obter. E ela tem que ser feita no nível do item substituído. Então, identificando esses itens que são críticos, eu tenho que abrir a ordem na direção do item, no item. Não tem que abrir a ordem na máquina, que daí tem o item. Eu tenho que ter o controle do item substituído. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Quem é da área de mecanização sabe esses 2 motores aí. Né? Eles volta e meia estão enguiçando e custa caro esse negócio, tá? Eu tenho que ter, né, várias empresas têm a tag, o número de série do item, tá? Ou tag, tem lá a identificação desse item aí. Muito bem. Por que eu preciso saber isso? Tá? Mas isso já na ordem de manutenção já tem que direcionar a ordem para esse item.
Qual o motor que falhou? Né? Se teve lá um motor que falhou e ele é ainda original, isso não é problema. Tá? Isso não é problema. Durou muito. Né? Se eu coloquei lá que era para durar 12 mil horas, ele durou 15, então deixou de ser problema. Agora, se ele era para durar 12 mil horas, ele durou 5, isso é um problema. Então, falha de motor do rolo, ele pode ser um problema ou não. Né? Então, eu preciso saber qual motor que falhou. Ele era reformado ou não? Aí vem a pergunta, esse motor já era reformado? Se ele já era reformado, quanto tempo durou depois da reforma? Quanto eu gastei na reforma? Valeu a pena fazer a reforma? O que eu deveria mudar na reforma para poder ele durar mais? Tá? E aí tem uma questão importante também, assim, né? Se eu vou levar a máquina a 30 mil horas, tá? Eu tenho que levar os itens caros mesmo acima de 15, porque eu devo trocar só uma vez na vida útil. Se eu tiver um item que dura 7.500 horas, eu vou ter que trocar 3 vezes esse item. Tá? Se eu tenho 12.500, eu vou ter que trocar 4 vezes esse item, ou 3 vezes esse item. Então é importante a gente ter, digamos, eu quero levar a máquina até X mil horas de operação. Quanto que eu tenho que levar os itens substituíveis dessa máquina? Os itens caros, tá? Os itens caros. Esse aí, por exemplo, tem que controlar no nível de horas operadas o item. Tá? Tem que saber quantas horas operou. Cada item desse. Ainda bem que são poucos, tá? E nem todos, mesmo que pertencem lá aos itens principais, que nem mangueira, por exemplo, eu não vou ter o controle de mangueira por mangueira, tá? Senão eu ficaria doido. Mas eu tenho que saber, aquele grupo de mangueira, por exemplo, a famosa mangueira do rolo, qual tem sido o MTBF da mangueira? De maneira a eliminar o problema. Não é porque nós gostamos de sofrer, né? Nós queremos ter o dado para virar informação para resolver o problema. Se era original, ótimo. Quanto tempo durou? Quantas horas operou isso aqui? Então, eu preciso saber isso. Então, aí usa de método estatístico. Então, hoje, né, agora, né, felizmente, né, primeiro os computadores aumentaram muito sua capacidade de processamento. Né? Hoje, qualquer laptop aí tem uma capacidade incrível de processamento. E os softwares que estão disponíveis, tá, hoje, apesar de ser um certo valor, mas já um valor razoável aí, mas estão disponíveis e tem gente que pode trabalhar com isso, tá? Método estatístico, probabilístico para interpretação de dados de vida. Né? Pegando aqui um exemplo, tá? Aqui um item qualquer lá, peguei alguns dados lá, varia de, digamos, 5.500, 6.900, 8.200, eu tenho que ter esses dados, eu tenho que coletar dados de vida do item. Tá? Se eu não tiver na ordem de manutenção, eu vou conseguir lá no almoxarifado, tá? Eu vou conseguir na área de custo, quando que eu usei aquele item. Eu tenho uma ideia, pegando lá pelas horas que a máquina trabalha por mês, ou então pegando lá pelos volumes do reabastecimento, tem uma ideia de quantas horas o item tinha. Tá? E mesmo se eu não tiver a hora exata, tá? Os sistemas de hoje em dia de software, ele pode trabalhar com intervalo. O item tinha entre 5 e 6 mil horas. Tá? Aí se eu informar que é o intervalo que ele falhou, você não sabe quando, o sistema também interpreta isso. Tá? Na hora que eu coloco isso numa curva, tá? Então aqui eu tenho a curva de probabilidade de falha versus horas de trabalho do componente. Então é o que a gente chama de probabilidade condicional. Quantas horas o item já trabalhou e qual é, em função do histórico que eu tenho de falha, quantas horas eu posso contar estatisticamente falando, né? Probabilisticamente falando, quantas horas ele pode trabalhar. Isso é outra coisa também que é importante se ressaltar, é o seguinte, muitas vezes a gente vê o pessoal trabalhando muito com informação determinística. Olha, a cada 12.500 acontece isso. Isso não é verdade. Tá? Que nem ser humano. A vida média brasileira é 72 anos. Tá? Então, eu estou com 72, vou morrer amanhã? Não é bem assim. Meu sogro está com 100 anos. Tem crianças que morrem com 1. Então, não é bem assim. Com máquina é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Não é tão determinístico assim. Ele é probabilístico. Então eu tenho lá, mesmo com 5.000 horas, eu tenho uma probabilidade de falha. E tem algum item que vai a 21. Então eu tenho que ter uma curva para acompanhar esse item, ver quando que aumenta o meu risco de morte do item, para se precaver e saber que aquele item vai pifar, vai demorar um pouco. Não vai demorar muito, ele vai pifar. Se eu pegar a média, tá, vai dar 12.500. A vida média não pode ser utilizada. Então, em item que está sujeito a desgaste, você não pode trabalhar com vida média. Você tem que utilizar a probabilidade de falha. Aí que entra a análise de falha. Esses itens são relevantes, tá? Por que que aconteceu? Porque aconteceu assim.
Por que que falhou antes do previsto? Se ele falhou depois do previsto, esquece esse problema. Troca a peça e esquece dela. Não vai se incomodar com isso. Isso não é relevante. Agora, se falhou antes do tempo, é uma falha. Por quê? Aí o que fazer? Isso tem que melhorar o plano de manutenção, de inspeção e tal, para melhorar o processo de recuperação do item e assim por diante. Tá? Aí tem a probabilidade condicional, né? Se pegar do item anterior, né? Então pegar lá um item de alto custo sempre, né? Se o item tem 4.500 horas, qual é a probabilidade dele falhar nas próximas 500 horas? Aí que entra a confiabilidade, tá? Confiabilidade é isso. Quando eu falo disponibilidade, é o que aconteceu para trás. Qual foi a minha disponibilidade? É o que aconteceu para trás. Quando eu falo de confiabilidade, é a probabilidade de ter aquela disponibilidade, aquele resultado daqui para frente. Os próximos 30 dias, 60, 90. E isso depende de quanto tempo os itens vão durar. Aí eu tenho que me preparar estatisticamente para ter isso aí. Então, para ter disponível, né? Ou dar alertas, ó, esse negócio vai acabar pifando aí. Eu tenho que saber o que vai acontecer. Mesmo para feito de orçamentos, né? Orçamento anual, como é que se faz um orçamento se você não tem ideia de quantos itens, quais horas os itens principais da máquina têm e qual é a probabilidade dele falhar no próximo exercício? Tá? Então eu preciso de um dado melhor do que simplesmente estava com a média. Não, vamos colocar que na média eu vou trocar 5 motores. Quem é que disse? Então a estatística ela tem que ser mais bem utilizada e ela pode, temos recursos, mecanismos e conhecimento para fazer isso. Aí nesse caso aqui, por exemplo, né, vamos pegar só um exemplo, eu tenho também que monitorar o estoque. Eu tenho estoque aqui de 3 peças desse item aí. Na mesma informação, eu tenho estoque de 3 peças e eu tenho esse cenário aí que eu vou pifar isso aqui daqui para frente. Então, bom, aí a decisão gerencial, o que eu faço? Tá? Aumento o estoque, eu tenho que saber. Senão, se eu não tiver uma previsibilidade de consumo dos itens mais caros, o que a gente vê lá na prática? É colocar o item no estoque. Uma quantidade muito maior que devia. Uma coisa que eu sempre saliento, e esse número não é meu, é um número internacional, é que estoque custa 30% ao ano. Então, na hora que eu pego custo financeiro, custo de obsolescência, tá? Porque no final, quando desativar a máquina, vai sobrar um monte de item que vai ter que ser sucateado. Isso dá em média 10 a 12% do estoque que vai ser obsoletado no final do ciclo. Tá? Que as empresas muitas vezes não lembram desse custo aí, que 10% do que sobrar lá vai ter que ser jogado fora. Tá? Então, somando essas variáveis todas aí, mais o pessoal, mais transporte, isso chega em 30% de custo de estoque. Então, o que eu tenho que saber? Qual é a minha probabilidade de falta e quanto me custa o meu estoque? Isso aí exige conhecimento financeiro para fazer isso. Tá? E que está disponível também, né, no mercado. Então, aí eu tenho lá, focar somente no que interessa. Tá? Então, eu preciso medir o que no sistema? Tem que ter percentual de proativo versus reativo. Isso é um número que a gente não abre mão. Antes era 80-20, tá? Eu vi que ficava muito caro, daí a gente foi que baixar a bola um pouco. Agora, 70-30 não dá para abrir mão. Tá? É 70% proativo e 30% reativo. Isso aí tem que medir e tem que... Quando der mais reativo do que isso, tem que descobrir por quê. Ir atrás, e mudar plano, alterar a inspeção. Tá? O que deu de reativo ainda? Tem que ser o nosso inimigo, número 1 é reativo. Aí tem a reativa aceitável, tolerada, melhor, intolerada. A corretiva tolerada, é por acidente, o operador bateu numa árvore lá e tal. Isso é tolerada, não tem como... É tolerado, por isso que a gente chama de reativo ou corretivo tolerado. Eu tolero, tá? Não é que eu gosto, mas eu tolero porque eu sei que não tem outro jeito. E se for fazer para tentar eliminar aquilo, vai ficar muito mais caro. O boi fica mais caro que o peixe. Então, tem que trabalhar nisso aí. Cerca de 250, 300 itens por máquina, que representa os 85%. Dados de vida útil dos principais componentes e utilização de algoritmos e determinar a probabilidade de falha, que é a confiabilidade condicional. Trabalhar com distribuição estatística dos itens por degradação. Você não pode ter uma falha para um material rodante, por exemplo. Você não falha de um dia para o outro, rapaz. Pode ter lá um rolete que trave e tal, daí alguma coisa lá vai ter, mas trocar esteira, trocar sapata, você não faz do dia para o outro. Então eu vou lá medindo aquilo e eu posso fazer uma análise de degradação e ver quando que eu preciso trocar. Você consegue saber isso com 6 meses de antecedência? Tá. Conselho de engenharia de confiabilidade. Tá.
aumentando a previsibilidade, reduzir estoque, com maior previsibilidade e quebra estatística de consumo. A finalidade é melhorar a previsibilidade para reduzir estoque e também melhorar a manutenabilidade daquilo, estar preparado, planejamento e assim por diante. Tá? Então, por isso que eu tenho que trabalhar com maior previsibilidade. Isso tudo é possível de colocação de alerta automático, tá? Não é fazer um monte de relatório, depois fazer, juntar um monte de dados, fazer um monte de gente fazendo um relatório de 20 páginas. Tá? Posteriormente, você tem que ser alerta automático. Tá? Alerta automático, você coloca lá, quando der esse tipo de problema, avisa o João. Tá? Tem que ser automático, isso é possível hoje em dia com tecnologia de fazer. Tá? Esse sistema, lógico, tem que ser offline, porque está lá na máquina, lá, não tem internet, mas depois sincronização via web. Hoje, felizmente, aí, o Starlink está sendo difundido, né? Já tem Starlink no campo aí, até existe deixa eu ver aqui. Já existe até algumas ideias de ter Starlink em cada máquina, tá? Pode ser, né? Até você pensar bem, não é tão absurdo, né? Você fazer isso, né? Starlink custa R$2.000, né? Uns, sei lá, R$300 por mês de informação. Por uma máquina vale 5, 6 milhões. Como que nós vamos economizar de horas na máquina se tiver isso? Né? Então, não é nada má a ideia, tá? Esses alertas automáticos, tá? Para os eventos que necessitam de ação, né? Alguma coisa que precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, máquina consumo acima da meta. Eu não preciso pegar 200 máquinas e ver o consumo de cada uma. Só quero saber qual que está acima. O que está acima que tem que gerar uma ordem para lá dar uma olhada. Por que está acima? Aquela máquina, na máquina XYZ, por que ela está consumindo 22 litros em vez de 19? Né? Aí uma coisa, tempo aguardando mecânico e aguardando peça. Então é importante assim, qual peça? Então quando o mecânico estiver parado lá aguardando peça, eu tenho que identificar para ele qual peça que ele está parando. Quantas vezes essa peça vai acontecer, né? Sei lá, o que se usa a nível mundial que é um atendimento lá disponível de 93%. Então vai ter 7% que vai faltar. Se você tentar cobrir isso estatisticamente, o estoque vai triplicar. Tá? Aí fica inviável, por causa dos 30% de custo, tá? Do estoque. Mas qual peça? Porque se eu tiver toda hora, sistematicamente faltando determinada peça, que custa R$50, por que não tem as peças lá no campo? O que aconteceu? Tá? Se for uma peça mais cara, eu tenho que trabalhar isso também na análise da falha. Agora, se for uma peça barata, esquece, rapaz. Só põe no estoque lá e deixa isso para lá. Não vamos perder tempo com isso, não. Não, você tem que ter uma estrutura indireta gigantesca para fazer isso. Itens com falha dentro da garantia. Por exemplo, baterias, itens reformados. Tá? Eu faço uma reforma no motor hidráulico, no cilindro e tal. Eu tenho que identificar quantas horas ele durou depois, com precisão. Valeu a pena fazer isso ou não? Quanto que eu gastei, quanto que durou? Qual o valor hora daquela reforma? Estou fazendo desse jeito, fazendo com o Joãozinho lá da esquina, ou falando com o Pedro, não sei o quê, ou fazendo aqui na oficina. Tem uma peça que a gente fabrica aqui, mas ela dura realmente? E o que interessa é o custo-hora da peça. Tá? Então, fiz uma reforma, durou isso o suficiente? Ela pagou a reforma ou não? Muitas vezes nós não temos esses dados de maneira automática mesmo para tomar essas decisões. Então, a nossa estrutura indireta muitas vezes fica gastando muito tempo, tá, procurando agulha no palheiro lá para achar alguma coisa que é problema. Tá? Então você pode identificar o problema antes. Né? Isso aqui. Eu quero saber falha de itens caros antes da data prevista, isso é o problema. Outra coisa, por exemplo, se eu tenho condições de pegar a incidência dos itens crônicos, tá? Comparar entre módulos, módulo A com módulo B e tal, tá? Comparar isso aí, porque daí nós vamos ver a qualidade tanto da manutenção, que a mangueira pode estar falando para item crônico, ou problema operacional. Tá? Então, se é item crônico, eu consigo comparar entre áreas, tá? Entre máquinas. Preciso descobrir a causa. Então, até, por exemplo, tinha lá algumas vezes, lá em tal região nunca tem problema com isso aqui. Então, vamos lá aprender com eles por que nunca tem problema lá. A falha não aceitável, isso reformável, aquilo que eu já falei, né? Vale a pena, sim ou não? Tá? Então, os benefícios, redução de ruído, chamo de ruído aqueles dados irrelevantes, tá? Facilitando a análise, filtragem de dados relevantes, tá? Para priorizar os dados importantes, otimizar o desempenho e manutenção das máquinas, tá? E decisões mais precisas, tá? Então, isso que é o benefício que nós buscamos, tá?
uma base de dados limpa e confiável, garantindo decisões assertivas para operação e manutenção de máquinas móveis. Então, resumindo, né? Então, reduzir o número de itens, se concentrar naquilo que é relevante e mais fundo e menos itens, tá? E realmente controlar aqueles itens que podem impactar o nosso custo ou impactar o nosso tempo, né? Com aquelas falhas crônicas, tá? As falhas crônicas ou as falhas agudas. Esses dois itens nós temos que realmente dar uma atenção diferenciada. A Software Sul, então, né, que na verdade a nossa parceria com eles, principalmente pelo fato deles também terem lá um helpdesk, tem pessoal lá que pode receber informações e tal, né? E é lógico que eles sempre podem também me acionar, tá? Que eu sou, digamos, um consultor técnico, né, nesse assunto lá, e eles, no assunto máquina e manutenção, né? E eles, então, na área de tecnologia, tá? Então, juntando as duas áreas aí que nós fizemos esse nosso trabalho aqui. Então é isso, Paulão. Obrigado. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar nós dois na linha, na tela. Aí, beleza. Gilson, pode parar seu compartilhamento para a gente ficar só nós dois aqui. E vamos lá. O João Bastazini, ciência de dados é aplicável em todo o processo. Exatamente. O Luiz Antônio, equipe do PCMA Bracel assistindo a palestra do mestre Gilson. Luiz José Esquário, certamente a mecanização florestal no Brasil se encontra no nível onde está atualmente, graças aos irmãos Gilson e Loner. Tem história esses dois, eu conheço a história desses dois aqui. Você e seu irmão Loner. Um dia nós vamos fazer uma palestra só para vocês dois contarem essa história para a gente. E aí, o Lauro José Prado, Lauro Jorge Prado, qual o fundamento teórico, base de software, e quais os principais indicadores, por exemplo, TEP e OEE, não sei se é TEP ou OEE, ao uso de inteligência artificial para otimizar respostas, Gilson? Entendeu? Na verdade tem todos os indicadores, né, que normalmente se usam. Então a parte de DM, né, atividade mecânica, EOP, né, quando você tem lá a integração com o módulo de operação, você também tem informação lá de qual é a eficiência operacional, né? Porque daí você também vai lá no módulo de operação determinar as perdas operacionais, inclusive identificá-las, né, em termos de Pareto, até se for o caso lá com o Jackknife, quais são aquelas paradas que a empresa lá tem que atualizar, né? Tem que pesquisar. Eu tive numa empresa que tinha grande problema lá com atraso do operador, né? Então, de manhã, na troca de turno, tinha muita perda de tempo ali, aí o pessoal começa a alertar mais para isso aí. Então, DM, OP, MTBF, o tempo médio de falha no nível do componente, tá? E sim, essa questão aí, esses algoritmos, tá? Aquilo que eu mostrei lá naquele gráfico, isso são algoritmos, tá, automatizados, que eles pegam os dados, tá, à medida que o mecânico vai preenchendo lá as paradas, tá, e identificando a parada no item, por isso que é importante, isso vai criando um banco de dados com o número de horas da parada. Tá. Quanto mais dados eu tiver, mais preciso vai ser a minha decisão, mais preciso. Então tem que começar de algum lugar, tá, vai começar com menos dados e tal, e à medida que é o tal do algoritmo que aprende, né, então ele vai à medida que vai colocando mais dados, ele vai se ajustando e ele vai ficando cada vez mais preciso. Quando eu colocar uma métrica lá de tempo máximo, tá, de garantia, vou dizer assim, ó, fiz essa reforma, eu tenho esse motor, eu tenho isso aqui, o tempo máximo é tanto. Quando chegar lá, ó, estatisticamente estiver indicando que vai bater passar daquele limite, ele automaticamente manda uma informação. Tá? Isso é baseado, a gente pode chamar de inteligência artificial, tá? Ou como eu falei no início, inteligência de dados. É você tratar os dados de maneira que eles se deem a resposta de forma automática, de forma contínua. Vamos lá, então. O Marcelo Rodrigues, como vocês pretendem capacitar a equipe de ponta para os corretos apontamentos? 2, as máquinas possuem já uma telemetria que podem carregar o sistema com os dados necessários, Gilson? Na verdade, essa é uma boa pergunta, porque esse é um desafio, né? Então tem que ser treinado, tá? Isso não é assim, botar lá e funcionar, né? Até mesmo, o pessoal sabe, até para implantar uma simples ordem de manutenção manual já é um problema, né? Então isso, com certeza, né, tem que ter um investimento aí grande em cima das equipes, né, os operadores e mecânicos para preencher corretamente, tá? Também importante uma coisa, a atitude da empresa com relação a isso, né? Porque eu já vi casos também assim.
Ora, eu tinha que preencher esse papel aí. Aí deixei de preencher, ninguém nunca me cobrou. E eu não sei nem para que serve. Então, se der esse grau de desimportância para o assunto, não vai funcionar. Então, tem que haver assim, a empresa entende que isso tem que ser feito. A decisão de fazer vem da alta gerência, vai ter uma liderança interna para fazer isso. Isso é importante, porque depois essa decisão vai baixando até o nível do mecânico, tá? Nível dos operadores, nível dos relatórios. Tá? Agora, tem que ser moralizado, porque hoje essa parte de informação no Brasil, ela é desmoralizada, rapaz, infelizmente. Você pega aí ordens de inspeção, tá? Eu já vi várias ordens de inspeção, que a única coisa que o pessoal faz é colocar um X, né? O camarada faz a inspeção em casa, faz a inspeção dentro do ônibus, voltando. Põe só X, tá? E daí o pessoal pega lá aquela ordem de inspeção, tem só X, né? É impossível fazer 20 inspeções e não ter nenhuma irregularidade, rapaz. Tudo certinho. Então, pô, se foi isso, tá uma beleza, não precisa mais nada. Mas não é feito isso. Tá? Como eu falo, é manutenção virtual, faz tudo no papel, mas na prática lá não acontece. Então tem que haver uma moralização. Então, havendo essa moralização da empresa, mais um treinamento lá do pessoal para usar, usa, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida que usa, tá? Tem que ser feito. Tem que ser feito isso aí, tá? Existe já telemetria nas máquinas, tá? Mas a grande maioria da telemetria das máquinas é só assim, alarmes, tá? Temperatura, mas não tem lá, por exemplo, eu não tenho como ter um sensor se está vazando a mangueira. Então, a telemetria que tem nas marcas hoje, elas não atendem isso. Tá? Tem algumas informações que vão vir, que depois, gradativamente, lá os sistemas da rede CAN da máquina, você pode pegar. Por exemplo, no caso do Harvest, através da própria máquina, você já pode pegar. Bom, em qualquer situação, pega o orímetro, que isso já vem o orímetro da máquina, e no caso do Harvest, pegar o número de ARS e VMI. Isso aí você já pega da máquina. Tá? Então, lá através da rede CAN, ou lá no próprio computador da máquina, você já coleta esses dados aí. Esse nosso aplicativo, ele, no caso de algumas marcas aí, ou de uma marca específica, ele já se conecta com o computador da máquina. Tá? Não é uma coisa adicional. Ele se conecta com o computador da máquina e já pega essas informações aqui. Aquilo que vai ser utilizado. Tá? Então, posteriormente, também é possível pegar rotação lá e mandar essa informação. Agora, uma coisa que se fala em telemetria, sensor de máquina e tal, temperatura e tal, eu queria aproveitar a pergunta, né? É o seguinte, tem muita falha na máquina que é porque faltou graxa, parafuso frouxo, mangueira vazando, cilindro vazando. Isso não tem telemetria de máquina lá que pegue isso. Tá? Então isso tem que ser feito através de inspeção. Agora, complementando aí a sua fala, o João Bastazini, como garantir a correta informação que vem do campo, Gilson? É isso aí, isso que eu acabei de falar, né? De nós termos, primeiro, a informação tem que ser relevante e importante, primeiro. Segundo, tem que haver um processo muito sólido aí de conscientização do pessoal. E a própria organização tem que dar a devida atenção para isso, tá? Senão não vai vir, rapaz. Que nem eu falei, lá quando nós trabalhamos com trás de manutenção, né, nós chegamos a ter, isso em 2010, 2009, 450 mecânicos, tá? Rapaz, era uma luta incrível para conseguir fazer eles preencherem as ordens de manutenção, que era manual, tá? Mas aí chamava todo mundo na sala, pegava uma série de inconsistências, chamava o pessoal, ia lá. Então tinha gente lá no PCM cuja única finalidade, tá? Lógico, nós tínhamos 450 mecânicos, era de tentar garantir que a informação chegasse correta. Quando nós agora vamos usar isso na forma de um aplicativo, tá? E que ele é só touchscreen, tá? Na hora que o camarada põe lá, estou trabalhando no Harvest, por exemplo, tá? Ou estou lá no forward, eu estou trabalhando na garra, aí eu clico garra, vai aparecer somente as peças da garra. Tá? E aquelas que eu selecionei, vão aparecer lá 20 peças, ou 5 peças, no caso de garra, 5 peças. Só aquilo lá, e aí o lugar para ele clicar, que é essa peça aqui. E eu tenho já, tendo um tablet, eu já tenho lá o catálogo de peça. Tá? Que eu vou ver a peça, está tudo certinho, é isso aqui. Aí lá, confirma. Isso é outra coisa também importante, né? De você, sempre que tiver informação, você colocar, confirma que a peça é essa. Porque o erro humano de pegar uma listagem lá com um monte de 200 itens em uma linguiça, dele clicar no lugar errado, ou de anotar o lugar errado, é quase 100%. Tá?
Muita possibilidade de falha. Então, lembrando disso, nós temos que daí... Aí que entra a tecnologia, tá? Aí vê aquelas coisas que podem causar problema, tá? E que vai digitar errado. Primeiro, nada escrito, tá? Nada escrito. Só sim, não e clicar. Mais nada. E cada clique tem que ter um confirma. Tá? Você quer ver? Só aproveitando aí, Paulo. Por exemplo, nós fizemos uns testes lá e tirar no forward. Forward é um problema, né? Porque você... quantas cargas o forward fez? Aí até hoje ninguém conseguiu achar uma maneira de medir o número de cargas de um forward. Tá bom. Aí, via de regra, o camarada vai anotando lá no papel, com um quadradinho, fiz uma viagem, fiz duas, tá, papai, depois alguém põe esse dado lá. Beleza. Aí tinha lá um ícone, pá, o camarada fez uma viagem, fiz a segunda, e vai acumulando, fiz três, fiz quatro. Aí nós ficamos o seguinte, o camarada chegava lá, pô, será que eu esqueci de clicar? Aí ele clicava, daí aparecia mais viagens que ele tinha feito. Tá? Isso pode acontecer no papel também. Pô, mas daí o que nós fizemos? Colocamos um temporizador entre um clique, depois o segundo tem que ter lá 5, 6 minutos ou 7. O total de um ciclo. Tá? Porque senão aparecia o camarada, porque lá toda hora que ele clica, o sistema registra o minuto que ele clicou, a hora, às 13 horas e 45 minutos. Teve um clique de um ciclo completo. Aí, com isso, eu também consigo medir quanto tempo demora cada ciclo. Daí ele volta lá, pega outra maneira e clica de novo. Então, eu sei que um ciclo demora, sei lá, 12, 13, 15 minutos, dependendo da distância, tá? Que também é mensurado através do GPS, também mede a distância. Se ele clicar antes, o sistema não aceita. Tá? Tem certeza? Tá? Ou então pergunta, não, você já clicou. Então, o cara não consegue clicar menos do que um certo intervalo. Então, à medida que nós temos que saber disso, tá? Existe muito erro humano, tá? Anotação e registro de dados, muito mesmo. Então, tem que realmente lembrar que existe isso, são pessoas que estão lá fazendo isso, tá? E aí exige uma dedicação da organização toda, do PCM, da gerência e tal, para fazer valer. Tá? Realmente é um bom desafio. Mas vence, tá? Pode ter certeza que vence. Bom, nós estamos adiantados da hora, vou encurtar aqui. O Lucas Formier, excelente tema, obrigado pelo compartilhamento. O José Pacola, parabéns, Paulo, por esse valioso evento. E o Pacola já aproveita, parabéns, Gilson, pela palestra e pelo tema. Além dos dados reais das ocorrências, você acha possível incluir nos algoritmos informações observadas não medidas não medidas e não medidas? Entendeu? Eu gasguei aqui. Veja, aí tem o seguinte, esses dados todos que vêm, o algoritmo trata só de estar de dados, tá? E também tem uma questão interessante, assim, se eu for trabalhar, né, pegar assim, um exemplo prático nosso lá, quanto dura um famoso motor do rolo ou um rotator? Quanto dura um rotator lá numa operação de larga escala, 24 horas, lá no Maranhão? Por lá, uma madeira lá realmente impressionante o que aquele povo consegue produzir por hora. Né? Uma coisa, é o recorde mundial de produção. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Para o pessoal ter ideia, né? Lá eu cheguei a ver uma máquina fazendo 30 mil cúbicos mês. E esse número é o número anual do Furore na Suécia. Anual. Aqui é mensal. Lá é anual. 12 vezes mais o Furore produz no Brasil do que lá na Suécia. Tá? Então não é à toa que os itens aqui duram menos do que lá, né? Se for pegar por hora, por produção, né, por metro cúbico, tem que calcular por metro cúbico. Então, se eu pegar um rotator lá na região do Maranhão, que faz 24 horas, 2 turnos, região quente, um solo arenoso, tem um tipo de rendimento. Se eu pegar aqui no sul, é outro. Então, eu tenho que é outra vida útil, tá? Porque aqui é mais frio, o camarada não trabalha, não faz tantos ciclos por dia com aquele rotator. Então, eu tenho que ter no algoritmo, tá? Eu tenho que ter alguns redutores, tá? Tenho que ajustar o algoritmo para diferentes situações. Por isso que pegar, por exemplo, máquinas diferentes, tá? Só se o componente for igual. E as condições operacionais foram semelhantes. Tá? Aí você pode ir aumentando aí a coleta de dados. O algoritmo mesmo, o algoritmo não muda. O algoritmo ele é um algoritmo estatístico, tá? Baseado aí na teoria estatística que existe aí desde a década de 30, né? Que é utilizado, né? O que existia antigamente, que essas contas tinha que fazer à mão, né? Ou fazer no Excel. Então, hoje, com tecnologia, você consegue transformar esses cálculos em fazer isso de forma automatizada. Essa é a grande diferença.
e rapidamente, tá? De forma automatizada, não usada aí o cientista de dados, o engenheiro de confiabilidade lá, o engenheiro matemático lá para fazer esse tipo de conta. Isso não precisa mais, né? Agora, o algoritmo não muda, não, Paco. O que muda é só a entrada de dados. E os dados dependem de cada região, da onde que é, né? Alguns componentes vão ser mais ou menos o mesmo, né? Tipo o rotator, por exemplo, que todo mundo usa o mesmo, né? Que tem que ser motor, tá? Muito parecido. Então tem algumas coisas parecidas, tá? Outras tem que tomar cuidado aí para não generalizar demais e dar números completamente furados aí. Bom, nós estamos aqui no super adiantado da hora, já passamos 10 minutos, mas a Ivani tem uma pergunta que eu ia fazer para você, ela já fez aqui. Existe a parceria entre a grande empresa florestal e a pequena florestal em relação à tecnologia, serviço de manutenção, fornecimento de peças e equipamentos? Eu complemento, a pequena empresa tem condições de ter tudo isso também, como tem a grande empresa, Gilson? Belíssima pergunta, rapaz. Infelizmente, não, sabe? Dependendo do que se chama pequena empresa, tá? Mas, na realidade, também é assim, né? Esse tipo de conceito, tá? É possível de ser utilizado, mas aí lá na hora de ter área de materiais, área de planejamento, PCM e tal, é mais ou menos uma pessoa só ou duas, né? Em vez de um departamento inteiro com 20, 30 pessoas, tá? Mas não, essa parceria entre a grande empresa, tá? E o pequeno fornecedor lá, eu até hoje não vi, tá? Eu até hoje não vi isso funcionar na prática, tá? Não vi, tá? Não esse nível de tecnologia, assim, não, realmente, infelizmente, tá? Eu acho que seria realmente necessário, tá? Uma empresa que ela decide que vai ter operações terceirizadas ou parte das operações terceirizadas, né? De fornecer um pouco dessa tecnologia, ou assessorar também seu fornecedor aí a fazer isso, mas infelizmente ainda não é a realidade no Brasil. Bom, Gilson, nós já extrapolamos a nosso tempo. O Anderson Bovico, da Eldorado Brasil, já está na linha esperando a gente aqui. E eu queria agora as suas considerações finais. Gilson. Rapaz, como eu falei lá no início, né, nós começamos aí em 1989, né, trabalhar com máquinas de alta tecnologia, né, e eu já trabalhava antes com isso, tá, com máquinas de baixa tecnologia, tá, a Implemater, tá, que nós iniciamos lá em 82, 83, 42 anos atrás, com tecnologia muito simples, tá, tratores agrícolas, que era o que era possível, né. E tem muitas coisas que até hoje eu vejo, tá? Na hora que nós iniciamos aí a mecanização, eu já tinha esse problema com mão de obra. Então se fala em mão de obra há mais de 30 anos, tá? Que esse tema ele é relevante. Faz 30 anos que se fala a mesma coisa. Então algumas empresas aí, elas tomaram algumas iniciativas de formação de mão de obra, de mecânico, operadores. O operador você com um ano você faz, o mecânico é mais difícil, rapaz, tá? O mecânico você com menos de 5 anos você não consegue fazer um bom mecânico, tá? E além disso também, então é necessário investimentos, tá, nessa área, né, talvez atrair mais ainda o Senai, às vezes, para fazer, né, os grandes fabricantes, Senai, para tentar de alguma maneira formar mais mão de obra ainda, né? Existe e existirá, né? A gente está vendo aí todos os grandes investimentos na área de celulose, principalmente, tá? Vai haver, continua havendo um problema de mão de obra, rapaz. Mão de obra qualificada, tá? E não, é mecânico, tá? É um problema, tá? E também uma coisa que gostaria de salientar é as equipes de planejamento e controle de manutenção, tá? Elas precisam ser melhor treinadas, né? Não ficar só no arroz com feijão, tá? Ver o ciclo de melhoria de plano, análise de falha, tá? Pessoal, não aplica isso como deveria, tá? Se aplicar, já não veria itens crônicos se repetindo há 15 anos. Como que tem esse item crônico há 15 anos, rapaz? 15 anos. Tem aqui, trabalha com Max, sabe? Meu amigo Pacola tá aí. Pacola, quantos anos se fala em Mangueira do Rolo, rapaz? Hein? 15 anos, pelo menos. Como? Aí diz assim, mas como? E também o nosso pessoal da área de materiais, tá? Que é o pessoal de almoxarifado, planejamento de materiais, abastecimento de campo, tá? Esse pessoal de materiais, ele precisa realmente entrar na mesma barco, tá? E às vezes a gente vê assim muito setorizado, tá? Uma coisa aqui, outra lá, tá lá. Não trabalha dentro de um alinhamento organizacional, tá? Com uma visão única, tá? É muito pulverizado. Então, realmente, isso são coisas que eu já via 30 anos atrás e a gente continua vendo em escala menor hoje de problema, tá? Porque está sendo treinado cada vez mais, mas quanto mais treina, mais o mercado aumenta, senhor. Então, vai continuar sendo um problema de mão de obra. Então, tem que haver mais investimento, mais treinamento, mais palestras e tal,
para formar esse nosso pessoal, nossa massa aí de gente aí. Obrigado, então, pela sua disposição, Gilson. Muito obrigado por ter você aqui no nosso Congresso Florestas Online. E nós estamos adiantados da hora. O nosso diretor vai rodar agora a vinheta do nosso próximo palestrante. Roda, Guilherme.